bem-vindos a mais um Melhor de Nós. A gente já estava morrendo de saudade de aparecer por aqui, trazendo pessoas incríveis, histórias maravilhosas, que despertam um pouquinho aquele melhor lado que a gente tem para compartilhar. O dia de hoje vai ser muito especial. Foram muitas e muitas mães que surgiram nesse projeto. A partir do Melhor de Mim, a gente foi se conectando com mulheres maravilhosas e o tema de hoje vai ser muito especial, muito especial. E para isso, eu tenho uma convidada ainda mais especial. Hoje eu tô aqui com Patrícia Almeida, para vocês entenderem um pouco melhor de quem é a Patrícia. Patrícia, ela é casada, mãe de 3 filhos. Ela é formada em medicina veterinária, onde se tornou mestre, mas hoje ela é diretora financeira de uma das melhores avaliadoras imobiliárias do país, que é a Albaxia. Patrícia, seja muito bem-vinda! Obrigada, Bia. Quero agradecer muito o convite. Foi muito especial, mexeu muito comigo. E eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui participando, falando um pouquinho desse lado do nosso melhor, né? Com certeza, não, e a gente acredita que a sua história, a sua experiência vem para mexer e muito. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do quanto o tema maternidade e carreira, e maternidade com carreira, e maternidade sem carreira, e maternidade de uma maneira geral enlouquece a gente. Que tem de ser mãe, que já é mãe, que pensa às vezes em ser mãe de novo, porque a gente sabe que cada filho é uma caixinha de surpresa, cada gestação, cada puerpério. A gente teve um episódio aqui pra trás com a doutora Sara, que é médica, ginecologista e obstetra, e a gente falou muito desse lado da preparação, de antes da gente se tornar mãe, o tanto de coisa que passa na nossa cabeça. E eu queria muito, fiquei muito honrada de você ter aceitado o convite de participar, porque aqui a gente tem um exemplo vivo de mãe de 3, né? Mãe de 1, é mãe de 3, gente, é mãe de 3, vocês respeitem. E eu queria muito que você compartilhasse com o pessoal como que foi a maternidade pra você no momento em que ela se apresentou. Porque, como a gente falou aqui, né? Cada gestação é uma gestação, cada criança é uma criança, cada puerpério é um puerpério. Você pode compartilhar um pouco pra gente, assim, como que foi a maternidade nesse primeiro estágio? Claro. Então, a primeira gravidez, ela não foi planejada nem esperada. Eita! Aconteceu quando eu e o Danilo, meu atual marido, né, estávamos namorando ainda, meu marido, e a gente tava com 4 anos de namoro. A gente dava aula de dança de salão, eu fazia faculdade de medicina veterinária, ele na época fazendo faculdade, e aí eu fiquei grávida. E aí foi bem, assim, difícil esse primeiro momento, 4 anos ainda, cada um separado, né, na sua casa, e juntos ao mesmo tempo cuidando do nosso filho Heitor, né? Cuidou do Heitor, você ainda estava em meios da faculdade, o César no meio do mestrado. Isso! Então, acaba que, coincidentemente, que eu acredito que nada do nada, né? Mas foram 2 momentos em que você já estava fazendo esse exercício de conciliar, né? Maternidade com carreira. Sim. Nesse momento ainda de construção, né? Da carreira. E como que foi, assim, emocionalmente, para você conseguir fazer essa gestão do seu tempo, das suas emoções, do seu foco? Como que você fez nessa época em que você conciliava a maternidade com os estudos? Aí eu tive muita dificuldade. Foi. Muita dificuldade. O Heitor ainda foi um pouco mais fácil porque teve muito o apoio dos meus pais e no final de semana dos pais do Danilo, mas principalmente da minha mãe, que ficava muito com o Heitor. Né, ela trabalhava de casa, fazendo as tortas dela, as coisas, e aí ela ficava com o Heitor. O que mais, assim, foi o período mais difícil, crítico, foi quando eu
eu tive que fazer o estágio final, que era o dia inteiro, e aí minha mãe já não podia ficar com ele o dia todo, era muito puxado. Então eu tive que colocá-lo na escola. Ele tinha 1 ano e 8 meses. E aí todo mês ele adoecia, internava, foi super difícil de lidar com isso. E aí, logo que eu concluí meu estágio, eu tirei ele da escola por um tempo, para ele conseguir melhorar a imunidade dele e tudo. E aí ele voltou só em agosto. Então ele saiu no primeiro semestre para voltar depois. E sempre teve muita compreensão também dos professores da faculdade. Eles compreendiam a situação, então eles estavam assim também sempre dando um suporte, um auxílio. E aí deu tudo certo, assim, no final das contas, deu para conseguir concluir que era o maior objetivo, assim. Uma coisa que eu sempre admirei em você, principalmente, eu te conheci nessa época em que o César era pequenininho. E eu ficava impressionada de ver que vocês iam juntos para todos os lugares. Assim, na época a gente fazia parte do mesmo grupo de meditação e eu via você, o Danilo, o Heitor e o César sempre indo na meditação. Os meninos às vezes deitavam nas almofadinhas, ficavam ali no cantinho. Às vezes nem sempre era assim o ideal, vocês ficavam se revezando porque eles às vezes precisavam de atenção, às vezes era um que concentrava na meditação, às vezes era o outro. Mas esse movimento de vocês dois, nessa época, foi pertinho da época que eu engravidei da Manu. E eu lembro que isso me inspirou tanto, porque eu achei tão leve. Eu engravidei numa época de muita ansiedade. E aí, quando eu via, eu falava, gente, mas eles estão aqui. Tipo, tá todo mundo aqui. Ah, beleza, não tá 100% perfeito, mas eles estão tirando um tempinho pra eles meditarem, as crianças se beneficiam disso. E aos poucos, por vê-los assim, com essa leveza, tipo, só isso, não precisa pirar, sabe? Você, a partir daquele momento, você se tornou uma referência pra mim, de maternidade leve, descomplicada. Eu tava naquela época de ler, assim, 1 bilhão de livros. Falar assim, nossa, agora eu sempre fui meio nerd e querer mergulhar em tudo quanto era tipo de conhecimento, como se eu estivesse prestando um vestibular, né? Você é mãe e tem que estudar. E eu lembro até uma amiga nossa em comum uma vez falou assim, massa que você tá estudando, legal, agora você pode pegar esses livros, rasgar, comer com farinha, porque a maternidade é outra coisa. E eu lembro que quando ela falou isso, eu desesperei. Eu falei, como assim? Não, espera, eu tô estudada, eu tô pronta, não sei o quê. E aí eu lembro que nessa época eu comecei a observá-los e falei, cara, é tão simples, da maneira como você guia a maternidade, eu acho de uma leveza e de uma presença, e que eu vejo assim, você é uma das poucas pessoas que eu conheci que não paralisou com a maternidade. Pelo que a gente olha de fora, a gente vê uma fluidez que assim é muito admirável, de verdade. Tanto que eu comecei a relaxar a partir daí, que eu falei, acho que é possível ter filhos e continuar meditando, acho que é possível ter filhos e continuar cuidando da saúde emocional, física, espiritual. Eu acho que foi a partir dali que começou a me dar esse clique. Hoje, toda coisa que eu faço no melhor de mim, eu levo as meninas. E eu quero que você saiba que você é influência. Grande influência nisso. Grande influência. E não é à toa que o podcast chama Melhor de Nós. E quando a gente foi conversar sobre o tema, naturalmente veio essa ideia de falar sobre maternidade. Porque eu queria muito que você transmitisse para as pessoas que estão ouvindo que nem sempre é o cenário ideal, nem sempre é linear como a gente acha que vai ser, primeiro isso, depois aquilo. As coisas acontecem. E o que talvez para você tenha sido muito natural, eu vejo muitas mães, principalmente que procuram o melhor de mim, pirando, assim, depois que viram mãe, justamente por conta, às vezes, desse excesso de expectativa, excesso de necessidade de controlar,
que você poderia transmitir, assim, das experiências que você teve? Porque aí logo depois veio a Elisa, que é cerejinha do bolo, e aí foi outra história, foi outro pós-parto. O que você consegue transmitir, assim, da sua vivência como mãe? É pra acalmar essas outras mães que estão chegando aí. Eu sempre fui muito intuitiva, desde a época do Heitor. Às vezes eu não confiava muito na minha intuição, porque era tudo muito novo e aceitava os conselhos que tinha. Coisas assim, corriqueiras, por exemplo, o tempo de ficar com o filho no colo. Né? Acreditava-se muito que quanto mais ficasse com o filho no colo, ele ia ficar manhoso, que ele não ia querer te largar depois e tudo. Então eu me lembro de um dia que eu tava assim com o Heitor e queria ele dormindo. Eu falei, vou ficar com ele aqui, né? Tá gostoso aqui. Aí, não, põe ele no berço, porque eu acho que vai ser melhor e tal. Aí eu coloquei. Mas assim, sentindo que no fundo eu deveria ficar ali com ele. Então, assim, sempre foi muito intuitivo. E aí eu fui sempre observando muito a reação dos meninos. A chegada da Elisa foi um marco muito grande, porque o César não entendeu e ele é um menino mais enérgico, que expressa muito os sentimentos dele. E aí ele tava chamando muita atenção, fazendo muita arte e muito nervoso. E nessa época eu ainda acreditava que a melhor forma de educar era batendo, era colocando de castigo, gritava, brigava. Então assim, tudo isso foi piorando muito o meu relacionamento com ele e aquilo foi me machucando muito. E aí eu fui ficando muito angustiada com a situação e até que uma amiga me mandou o perfil da Psimama no Instagram. E aí uma madrugada eu amamentando a Elisa, enquanto eu esperava ali o tempinho dela, mexendo um pouco no celular, eu vi a postagem dela e comecei a seguir. E me interessou muito o que ela falava, porque ela falava justamente de fazer diferente, de uma educação firme e gentil, que a gente não vai ceder a tudo que a criança quer, mas é muito mais explicando, tentando entender o que está na cabeça da criança, o porquê da reação, o porquê de cada jeito ali que a criança está se desenvolvendo, né? Que a birra, por exemplo, é algo totalmente natural, que faz parte do desenvolvimento, não é um bicho de sete cabeças. As crianças, elas precisam desses momentos de vivência delas, porque a gente às vezes olha muito com o olhar de como se a criança fosse um adulto, que ela estivesse entendendo tudo que você está falando. E esses dias eu até li uma mensagem no Instagram, um diário de uma criança de 2 anos. E eu achei muito interessante, porque é um relato como se fosse do olhar da criança. E ela falando que ela quer pôr roupa sozinha. Aí a mãe falando, não, tô com pressa, vamos, eu tenho que pôr a roupa em você. Ela querendo comer sozinha, não pode, olha a bagunça que você tá fazendo, deixa que eu te dou. E aí os brinquedos todos espalhados, a mãe pediu pra juntar, mas por que você não tá guardando? Ela pensando, mas o que é pra eu fazer? Eu não entendi, você não me mostrou. Você queria que eu não colocasse roupa sozinha, você queria que eu não comesse sozinha, e agora você quer que eu guarde os brinquedos sozinha sem me mostrar o que é pra fazer. Então, a gente às vezes não para pra imaginar que tava dentro de uma barriga, saiu pro mundo, e que tá entendendo, e que a ligação deles é a mãe, é o suporte, e que eles precisam sim daquele colo, daquele conchego, de explicar, de conversar, porque eles precisam entender o que é o mundo, e explorar, tentar. E aí eu fui começando assim a ter um olhar muito diferente e me trouxe resultados muito positivos. Então, eu confio muito no que eu faço assim hoje, ainda claro que tem muito a melhorar, porque tem os momentos e nós como seres humanos assim, não somos perfeitos. Então a educação perfeita ela não existe, né? A criança perfeita não existe, a mãe perfeita não existe, a situação perfeita não existe. É
aprender a lidar com aquele momento. Do que a mãe precisa, do que a criança precisa, do tempo que a mãe precisa para trabalhar, do tempo que a mãe precisa para ficar com a criança. Então, é aprender a aceitar, saber que está fazendo o melhor que ela pode, porque ela se dedica àquilo, e ter paciência com ela mesma, sem esse sentimento de culpa, porque ele existe. Não adianta, a gente tem um sentimento de culpa e tem que entender o porquê. E entendendo que a gente não é perfeita, aceitando, é claro que a gente fica ainda irritado e dá um grito aqui, depois pede desculpa de lá e tenta ir mais. Porque consciência não tem como a gente desver. A partir do momento que a gente já viu que é o certo, a gente cria uma certa cobrança, né? Em Sim. relação àquele comportamento nosso. Nossa, poxa, eu já sei que não adianta ser assim. Mas por outro lado, não é porque a gente sabe que a gente enraizou aquilo, que aquilo já está externalizado. Então assim, eu falo muito sobre hábito saudável. Não é que a gente sabe que não pode comer chocolate todo dia, que a gente automaticamente para de comer chocolate todo dia. E na educação, mais ou menos por aí, né? A gente precisa de um tempo para que a criança assimile, para que você assimile. Sim. E eu fico imaginando, são 3, né, Patrícia? São 3. Personalidades Totalmente diferentes. E aí, como que é pra que você consiga direcioná-los a partir de personalidades tão diferentes? Você costuma fazer as mesmas rotinas, as mesmas vivências, o mesmo jeito de falar? Como que você costuma ser com cada um, assim? Eu tento estabelecer a mesma regra, mas como eu sei que a reação de cada um é diferente, eu tento lidar com cada um de acordo com a sua personalidade. Então, o Heitor, ele é mais compreensivo e ele entende, assim, ele faz aquilo que a gente pede. Dá pra ter uma conversa mais compreensiva com ele, mais recíproca. Então, eu lido com ele de uma forma. Com o César, eu sei que ele precisa muito de toque, ele precisa muito de explosão, assim, e de correr. Ele é mais de pegar mesmo, assim. Então tem que ser de outra forma com ele. E a Elisa, ela é daquela personalidade, assim, que tentar impor muito, o César também mas se tentar impor muito, vai ser um cabo de guerra. Então, conversar, pedir, mostrar, envolver na situação, no lúdico, né? Então, assim, é mais fluido. Então, a regra é a mesma. Por exemplo, o lanche é 3 horas da tarde. O lanche não tem conversa, é 3 horas da tarde. Para todo mundo. E aí, quando vai entrar na conversa, aí que é o jeito. E é até, assim, importante ir entendendo a personalidade de cada um, até mesmo por conta da rotina. Então, eu sei que pro Heitor, ele gosta mais de coisas de pensar, né? Então, ele gosta de desenhar, né? Ele gosta de ler um livro, ele gosta de coisas assim. O César não. O César, colocar ele numa aula de esporte, assim, de jiu-jitsu, por exemplo, pra ele vai ser ótimo, porque ele precisa daquele contato. Ele pede aquilo o tempo inteiro pra ele poder conseguir encher o tanquezinho dele, né? E a Elisa, ela ainda tá num processo de conhecimento, porque ela, como ainda é pequenininha, a gente vai entendendo aos poucos, né? Mas ela gosta ali de brincar sozinha. Ela vai no meio dos brinquedos e vai montando as coisas dela organizadinha e se envolve ali naquela brincadeira dela, sozinha ali. Aí, assim, eu tento muito pensar em tudo isso, porque eu acho que todo ser humano é único. Então, não é porque são os filhos que eu vou lidar igual com eles. Então, eu lido de uma forma diferente com meu marido, que é um tipo de pessoa, com meu pai, com a minha mãe, com meu sogro, com a minha sogra, enfim, com minha irmã, com meu cunhado. Cada um é diferente.
por que que eu tenho que tratar meus filhos iguais? Se eles são únicos, se eles são diferentes, sabe? Então eu tento muito escutá-los, respeitar a vontade deles e assim, tentar mostrar para eles a importância do que precisa ser feito. Não vou, vai fazer isso porque eu quero, que eu tô mandando e pronto. Eu acho que eles são tão inteligentes, né? Eles conseguem compreender, é bem contraditório, né? Por um lado a gente olha como se eles fossem um adulto, não, porque você tem que fazer isso, você já entendeu o que é pra fazer e você vai fazer isso mesmo. Pro outro lado, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, quem sabe quem que você precisa sou eu determino. Pá, é isso. Uma eterna incoerência. Então eu tento buscar uma coerência nisso. Então eu comecei, a partir desse momento assim da Elisa, a estudar, assim, a ler livros, acompanhar lives e aprofundar um pouco mais, porque eu fiquei muito interessada de como funciona a cabeça da criança. Isso para mim foi muito mágico, porque a partir de entender o que eles estão passando ali, qual que é a fase de desenvolvimento, qual que é o processo, é muito mais tranquilo de lidar. Eu acho que a dificuldade, assim, é a gente achar que tá fazendo alguma coisa e a angústia maior é saber se tá fazendo certo ou errado. E ser gentil. Acho que a gente vem de uma geração muito criada pela questão do aprender pelo sofrimento, pela dor. Autoritarismo. Né? Autoritarismo. Então, existe uma questão cultural até. Sim. Dessa valorização do sofrimento, da dificuldade, para que as pessoas se tornem corretas, se tornem pessoas de bem, né? Pessoas responsáveis, pessoas maduras. E quando você fala sobre firmeza e gentileza, as duas forças associadas, né? Então, saber dar limite, mas também ter um olhar atento às emoções, ser acolhedora. Como que você faz assim isso, consegue fazer isso na prática assim com as crianças? Tive que testar muito. Eu imagino que não deve ser fácil achar esse limite, né? Não, tive que testar muita coisa para entender essa abordagem da educação firme e gentil vem muito da Psimama, principalmente desse tempo que eu passei seguindo, que eu fiz assinaturas, seguindo lives e tudo mais. E assim, eu fui percebendo aos poucos com resultados, né? Então começou nessa fase do nascimento da Elisa e ela se estende até hoje. Então a Elisa hoje, por exemplo, é uma criança que quando eu tenho os meus momentos que eu grito, né, que eu fico nervosa, ela não se assusta. Ela lida com aquilo naturalmente e como a fase dela, ela às vezes imita, né, e fala brigando de volta. Nossa, eu sou obrigada a aguentar, não, peraí. E vai passando daquela forma assim, naturalmente. Já o César e o Heitor, principalmente o Heitor, quando eu fico muito nervosa, eles me olham assim meio apavorados, assustados, assim, com medo do que lá vem, né? Lá vem um tava, lá vem alguma coisa do outro lado. Então eles meio que dão uma apavorada, assim. Então nisso pra mim já foi um resultado muito grande. E até esses dias mesmo, uns finais de semana pra trás, é bem recente, o César tava um pouco nervoso e o Danilo tava um pouco nervoso. E aí eu fui fui tentar assim contornar melhor a situação. Eu tava mais tranquila e aí o César foi para um canto todo chateado do jeito dele, chateado mesmo. E aí eu fui trocar uma ideia com o Danilo, né? Eu falei, não, olha, ele tá assim porque ele tá assustado, se sentindo sozinho, né? Ele, na verdade, ali ele tá com medo. Por isso que ele
tá querendo se isolar e nervoso e não querendo que a gente chegue perto, né? Então, eu acredito que se a gente acolher e conversar e entender ele, dar um abraço, né? Acolher mesmo o que ele tá sentindo, eu acredito que ele vai tranquilizar. E foi o que aconteceu. Eu cheguei perto dele e aí eu respeitei que ele não queria que pegasse nele, eu fiquei só perto, olhando, porque me marcou muito uma fala da Psimama que a criança, ela não quer, quando ela quer ficar sozinha, não é que ela não quer que você olhe, ela não quer ficar isolada, ela quer sentir a presença, mas ela não quer que você pegue, é o jeito dela. Então eu fui, fiquei perto, e aí assim que ele permitiu, eu já fui, cheguei mais próximo, aí o Danilo foi, pegou ele no colo, conversou, e dali ele, o Heitor, se juntaram, brincaram, e aquilo assim transformou o que ele estava sentindo. Então, quanto mais acolhido, quanto mais amor, assim, quanto mais calma a gente consegue ficar e passar isso para eles, o retorno deles é muito imediato, assim, eles já se transformam, eles já ficam tranquilos e eles escutam. Então, é muito, muito diferente. A fala, assim, com o amor, ela realmente transforma. E é igual, assim, igual você falou, eu acho que eu já comentei, não é ser permissivo, né? Então tem os limites, tem as regras a serem seguidas, tem os horários, tem a rotina. Mas em um momento de nervosismo da criança acolher, faz muita diferença para eles. Então eu vejo a Elisa hoje muito mais tranquila. Eu faço cama compartilhada, assim. Isso me incomodou na casa que eu morava. Ela tinha o quartinho dela, eu tinha o meu, e ela chorando toda noite e tal. E aquilo foi me incomodando. E com o tempo eu deixei ela na minha cama e ela tá até hoje. Agora eu vou entrar no processo dela ter a própria cama. Mas eu vejo uma segurança muito maior nela. Isso pra mim trouxe tranquilidade. E isso também vai muito do perfil, né, da mãe. Tem mãe que não gosta. Então assim, tá tudo certo. É do que a gente sente que deve ser feito, né? Então, a gente vai escutando muito, vai lendo muito, mas se tem uma coisa que não falha é a intuição. Então, segue, testa, segue aquilo que acha que é certo, sem culpa, porque a criança, ela também é um ser humano. Então, ela vai processar de acordo com o que ela tem e de conhecimento, né, o que ela traz de bagagem com ela. Então, quando crescer, a gente não pode, independente da educação, se é autoritária, se é firme gentil, se é positivo, disciplina positiva, qualquer que seja, nenhuma delas garante o que o ser humano vai ficar quando ele é adulto. Nossa, ótimo você ter falado sobre isso, porque eu acho que as mães se culpam muito a vida toda, né, por tudo que os filhos fazem ou deixam de fazer. E é importante, gente, ressaltar que, embora tenham 1000 livros de maternidade, não tem fórmula mágica e secreta, tentativa e reacerto. Porque, como você disse, cada mãe tem uma intuição, tem uma bagagem, tem um conhecimento, cada filho tem uma personalidade. Antigamente julgava-se muito, nossa, mas são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, não diferentes. As pessoas achavam isso absurdo, como se coubesse aos pais aquele controle absoluto em cima das crianças, né? Eu, como mãe, de início, eu sentia que era muito sobre, nossa, tudo, absolutamente tudo que elas fizerem é minha responsabilidade. E aí, aos poucos, eu fui entendendo também que não. Que acho que a gente tem um papel de guardião, a gente tem um papel de direcionamento, mas não de escolha. Acho que escolha de caminho, assim, é muito deles, né? A gente orienta, a gente ensina, a gente mostra as consequências, mas a gente não tem como fazer por
Eles. Às vezes até agora que eles estão pequenininhos, que idade que estão os meninos? O Heitor já tá com 10. 11. 11? Não tô ficando velho. O Heitor tá com 11, o César Com 6. 6 e Elisa. Faz 3, dia 31. Olha, e a Manu tá com 5, Laurinha com 2,5. A gente ainda consegue pôr um pouquinho debaixo da asa pra muita coisa, mas a gente sabe que não é assim pra vida toda, né? Até existe uma importância muito grande da gente viver essas fases aos poucos, né? Como elas têm que ser vividas pra gente ensiná-los. Poxa, vai chegar uma hora que a gente não vai poder controlar. Eu penso muito a minha mudança hoje de olhar para eles é muito disso, de justamente pensar lá na frente. Eu quero deixar para eles a mensagem de que eu e o Danilo, nós como pai e mãe, temos todo o amor do mundo para eles, que a nossa casa sempre vai ser o lugar deles chegarem, deles terem conforto, confiança, amor, que eles podem ir pro mundo tentar o que eles precisarem, mas o que quando der errado, que eles têm a gente para eles contarem, que eles podem confiar, que eles devem, em primeiro lugar, chegar na gente para conversar, para falar o que deu de errado. E isso é muito construído na infância, porque se a gente reprime o que faz de errado, vai ficar assim, no inconsciente isso. Então, quando crescer, ele não vai querer chegar em mim, porque ele vai ficar com medo de contar. Vai falar, minha mãe vai brigar comigo. Não vai me aconselhar, me direcionar, vai só brigar. Só vai ficar falando na minha cabeça. Exatamente. Então, assim, eu passo um pouco disso com o Heitor já. Então, ele, mãe, eu achei que você fosse brigar comigo por causa disso. É engraçado, porque o Heitor, acho que ele foi vendo o seu desabrochar como mãe, né? O Heitor foi o que passou por todas as fases, né? Todas as fases. Ele acompanhou muito. E assim, eu fico muito feliz hoje de ver ele assim, se expressando mais, falando, porque ele guardava muito com medo de brigar, de tudo. E hoje não, hoje ele fala, e ele se expressa, e ele chora, e ele é intenso. E tá tudo certo, e que bom que ele é assim. Eu jamais quero que ele perca isso. E que os outros que vêm querendo não acompanham, veem um exemplo, né? Porque um vai se tornando exemplo do outro, um vai seguindo o outro, né? Então César segue o Heitor, Elisa segue o César, e vai virando uma escadinha. Então, conseguir um estudo que me marcou muito foi isso, que a gente consegue reverter na criança até uma certa idade o que ela tiver passado. Então, às vezes a gente acha que não foi um trauma, que não foi algo tão difícil para eles, mas se a gente parar para proporcionar a idade com o acontecimento, aquilo sim, com certeza pode ter se tornado um trauma. Então tem que ter esse olhar sim para trazer e reverter isso agora. É a melhor fase para eles entrarem já na adolescência com mais confiança, segurança deles mesmos. Porque se eles tiverem autoconfiança e segurança, não vai ter a situação que vá transformá-los ou induzi-los a fazer alguma coisa, né? Sem que eles queiram. E é o que eu acho que traz mais conforto e segurança para os pais, porque saber, não, ele sabe o que ele quer, ele está seguro, ele sabe quem ele é e ele sabe que ele pode voltar a qualquer momento que der errado, que a gente vai junto consertar tudo, mudar e para ele seguir a vida, assim, seguir os próprios passos novamente. Então, você falou uma palavra aí algumas vezes que eu acho que mexe muito, que é segurança. Cara, eu tava comentando com você aqui em off sobre uma entrevista que eu vi do Piaget, né, que é uma mega referência desse universo. Sim. Mas pela ótica do pai, né, não da mãe, ele fala de paternidade, mas enfim. Que é incrível também. É incrível, incrível. E ele não teve contato com o pai dele na infância. E ele foi questionado numa entrevista de que, poxa, mas
Você já parou pra pensar que talvez seja exatamente porque você não tenha tido um pai, que você hoje é esse paizão e meio que ficou aquela impressão assim de, poxa, vamos agradecer pelo sofrimento que você passou, que talvez é isso que te fez ser a pessoa que você é hoje. E eu gostei muito da resposta que ele deu, que me fez pensar muito também nessa maneira de educar as minhas filhas. Porque ele falou assim, olha, acho que não, porque eu acho que se eu tivesse tido um pai mais presente, que me transmitisse mais amor, mais segurança, talvez eu já tivesse sido um pai melhor antes. Eu demorei ainda um tempo para tirar a minha, digamos assim, paternidade do armário, né? Por conta desse medo de ser julgado. Porque quando ele começou a falar de paternidade, as pessoas falavam, nossa, mas você tá sendo a mulherzinha da história, não sei o quê. E ele fala que ele teve que construir essa autoconfiança, essa segurança de transmitir a mensagem dele. Que se talvez tivesse tido um exemplo firme, gentil, amoroso em casa, de falar, tá tudo certo ser pai, tá tudo certo amar, cuidar do seu filho, orientar seu filho e tudo, talvez ele tivesse alimentado mais essa essência. E assim, se a gente cair nesses cis, muita coisa pode acontecer. Mas, de fato, não tem como uma criança construir uma segurança do zero. Não. E ela espelha muito, né, o comportamento. Até dizem, né, que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. É a única. Me lembra muito o livro que a gente está tendo que ler agora, de um programa que a gente está participando da empresa, O Monge e o Executivo. E lá me lembrou muito essa questão, que me ligou muito aos filhos, porque lá ele fala justamente da diferença do poder e da autoridade. Então, o poder qualquer um pode ter, qualquer um pode pegar, pode tomar, pode fazer o que quiser. A autoridade ninguém tira. Porque a autoridade é você ser aquela referência. Então a pessoa, ela vai acolher aquilo que você está falando, ela vai escutar, ela vai acreditar, né? Então, assim, é muito diferente, traduziu muito, assim, o que eu conversei tanto com o Danilo, que às vezes é difícil pra gente, assim, com a mudança nova, né? Uma mudança pra mãe, assim, transmitir isso pro pai é difícil. Então, me ajudou muito. Eu mostrei pra ele, olha, é isso aqui que a gente conversa em relação aos filhos, que a gente leva pra vida, né? Leva pro trabalho, leva pra qualquer tipo de relacionamento. Mas é exatamente isso aqui. Eu não quero ter poder sobre eles, mandar e desmandar e fazer, quero que eles façam o que eu quero e pronto, e acabou. Eu quero ter autoridade, para que quando eu fizer um pedido, filho, você pode ir ali e guardar os brinquedos por gentileza? Ele vai lá, não mãe, claro, vou lá e guardo. Então a gente conquista isso com amor, servindo, sendo exemplo. Então sem isso aí, não consegue, porque não tem referência. As palavras, elas ficam soltas, mas só quando a gente tem a atitude que as pessoas conseguem identificar, olhar, ver se faz sentido para elas ou não e seguir ou não, e tá tudo certo. Porque a gente consegue ter muito dessa autoridade quando a gente também olha pra gente, igual falou da segurança, né? Então pai e mãe, os primeiros a terem que ter essa conexão com eles mesmos, essa segurança, essa autoconfiança, porque a partir do momento que tem esse olhar, gente, você consegue transmitir, por exemplo. Então eu tinha muita dificuldade de entender o que era esse amor próprio antes dos filhos, porque os filhos para mim sempre estiveram muito em primeiro lugar, muito. Então hoje em dia eu entendi que quando eu olho para mim, quando eu tenho amor próprio, eles vão entender, eles vão me olhar e falar, isso aqui é ter amor próprio, e aí eles vão ter. Quando eu estiver segura, conectada e sendo eu mesma em essência, eles vão ver, é isso? Então agora eu entendi, agora eu posso fazer. Então, assim, o melhor de mim, ele mexeu muito comigo desde o início por isso. Porque ele foi, assim, 3 metas tão simples, mas assim, que eu nunca consegui cumprir nenhum desafio. Por quê? Porque eu me esbarrei sempre em alguma
coisa, eu entendi. No primeiro eu entendi que eu tinha que ter autoconhecimento, porque eu não estava lidando com as minhas emoções para poder cumprir com aquelas 3 metas. E aí eu fui buscar esse autoconhecimento. E cada desafio que foi passando foi me mostrando isso. E assim, transformando. E hoje hoje a minha ficha caiu. O que é o amor próprio, o que é estar conectado com a minha essência e como que é isso para transmitir isso para os filhos. É muito engraçado, né? Que quando a gente tem o conhecimento, mas a ficha não caiu, ele tá lá. Você sabe o que é, o que você tem que fazer, mas enquanto a ficha não cai, não tem como pôr em prática aquilo. Não tem como. A gente precisa não só saber, mas sentir. Exatamente. Porque a gente pergunta, fez sentido? Porque tem que conectar, senão é mais uma linha, mais uma coisa que você leu, passou. Não tava combinado você falar do meu amigo, eu comecei a... Isso não tava no script, tá? Mas mexe muito comigo, porque foi um projeto que eu criei de uma dor que eu vivenciava na maternidade, dessa desconexão também que eu tava comigo. E hoje vê, né? O meu exemplo na época de maternidade ter se alimentado de certa forma do melhor de mim, essa é uma honra absurda. E, cara, tem tanto assunto que eu quero falar com você aqui, que eu tô um pouco preocupada aqui com o tempo, porque eu sei que você tem que buscar os meninos, que acho que a gente podia fazer, na verdade, uma parte 2, só falando dessa questão da gente equilibrar esses vários pratinhos, né, que tem carreira, tem vida pessoal, o autocuidado. Acho que você foi mestre na sua fala de dizer que tudo começa com quem a gente é, com o amor que a gente sente. Gente, a hora que essa mulher chegou aqui hoje, eu falei, que glow é esse? Que aura! Porque você tá irradiante. E assim, eu acho que tudo que os nossos filhos querem não são mães perfeitas, são mães felizes. Sim. Sabe? É por isso que eu acho que a gente tem que continuar esse papo, só pra falar como equilibrar, né, os vários papéis, porque tem até uma frase da Isabela Camargo que ela fala assim, você não tem uma vida profissional, uma vida familiar, uma vida social, você tem uma vida, que tem momento familiar, tem um momento profissional, tem vários momentos, várias prioridades, né, isso vai mexendo, vai reverberando. Mas eu quero pedir uma coisa pra quem tá assistindo ou quem tá ouvindo. Gostaram desse papo com a Patrícia? Eu vou deixar a rede social dela aqui pra vocês irem lá perturbá-la, pra ela poder falar mais sobre maternidade. Porque eu até falei pra ela, você fala de uma maneira muito natural, mas assim, nós mães de uma maneira geral, a gente precisa desse lugar de acolhimento, de entender que tá tudo bem, de entender melhor como ser firme, como ser gentil, porque eu acho que isso é só na prática. E nessas constantes conversas e acolhimentos que a gente tem com a gente também, porque pra gente conseguir ser firme e gentil com os nossos filhos, a gente tem que ser assim com a gente. Porque normalmente a gente tá só no firme, ou só no chicotinho, só na chibatada. E a gente esquece de ser gentil com a gente mesma. Exatamente. E pra gente transbordar esse amor, exemplificar esse amor, a gente precisa ser, né? Sim. Ser. Então, assim, vou perturbar ela pra ver se ela volta aqui, se ela me dá essa moral, só pra gente continuar esse papo, porque maternidade é uma coisa maravilhosa, profunda, que mexe tanto com a gente. Mas assim, antes da gente finalizar, acho que se você pudesse transmitir uma mensagem para as mães que agora acabaram de descobrir que vão ser mães, de uma gravidez esperada ou não esperada, mas que conselho que você poderia dar para elas, assim, olha, tenta começar por aqui, ou enfim, uma inspiração, uma mensagem para elas, assim, o que você diria? Vou começar falando até uma parte de uma entrevista da Oprah que eu vi, que eu escutei muito também nos meus processos de mentoria com a Marina,
que não dá para ter sucesso em tudo. E eu demorei muito tempo para cair a minha ficha, e a frase da Oprah me ajudou um pouco. Que ela falando que, por exemplo, enquanto ela estava lá palestrando, o filho dela estava em casa precisando de algum cuidado, alguma coisa. Então, enquanto ela está com o filho, ela não podia estar gravando ou fazendo alguma outra coisa da carreira dela. Então, a gente entender que a gente vai ter todos os tipos de momento, que a gente não vai conseguir ser perfeita em tudo. Isso é o primeiro ponto. E eu diria muito para seguir a intuição e cuidar, assim, ter todo o amor do mundo, assim, para dedicar ao momento de gravidez, a todos os momentos que vêm em seguida, do pós-parto, do puerpério, dos primeiros meses, dos primeiros anos, porque curti muito, colo não é demais, cuidado, amor, carinho, nada disso. É muito bom poder aproveitar, porque o tempo passa e não dá para se arrepender do que foi. Então, curtir, porque a gente acho que é a cultura que existe, assim, sobre a criança, sobre a forma de educar a criança, eu acho que ela tá num processo de transformação muito grande. Então vieram os influenciadores, né, das redes sociais, e que estão conseguindo começar a movimentar e assim, as mães que às vezes se sentem conectadas com o que é dito, igual eu me senti conectada, testando, dá pra ver, e traz um conforto tão grande. Gente, como é bom poder curtir, né, um filho no colo e brincar e ter aquele tempo sem culpa, sem achar que tá fazendo alguma coisa de errado. Então, confiar no que sente. A intuição de uma mãe, ela conta demais. A conexão dela ali com o filho diz muito, assim, dá pra orientar bem, sem se sentir culpada, sem se sentir perdida. E estamos aqui para aprender. Então, vai ter erros durante o processo, mas nada que vai trazer um problema, assim, um impacto muito grande, assim, que não dá, assim, para reverter, para melhorar, e um outro dia, um dia de cada vez, principalmente, um dia de cada vez. Boa. E você já diminui 90% dos problemas de uma mãe. Que o bichinho passa ansioso é o tal da mãe, meu Deus do céu. Vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez. E curtir aquele momento. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua energia, pelo seu carinho, pela sua entrega. A gente sabe que falar de maternidade não é fácil, porque a gente fala de quem a gente mais ama, né? Das fases mais intensas e mais delicadas que a maternidade vai revelando na gente. Então, muito obrigada por estar disponível a falar, por repartir um pouquinho dessa leveza com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo, tá vendo, vai captar uma mensagem muito bonita, gente. E vão atrás da Patrícia, mandem mensagem pra ela, fala: Patrícia, fale mais sobre esse assunto, porque a gente merece te ouvir. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu que agradeço imensamente. Convite muito especial, essa oportunidade. É mais um passo de conexão comigo mesma, com a minha essência. E é muito bom poder falar e expor, né, um pouquinho da experiência para ver se consegue dar esse conforto, esse acolhimento, né, para quem às vezes está precisando. É muito bom compartilhar isso. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.